João, capítulo de número 12, versículos 39 e 40. Diz assim: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Palavra do Senhor Deus. Se estudarmos o texto completo, fica claro que o endurecimento daquelas pessoas era o próprio Deus quem estava por detrás. Ou seja, da mesma forma que endureceu o coração de Faraó, endureceu o daquelas pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, de acordo com os textos sagrados, quando Jesus veio ministrar a palavra de Deus há praticamente 2000 anos atrás no país de Israel, houve um grupo de pessoas que aceitou a palavra de bom grado, que entendeu a palavra de Jesus e aceitou. Mas houve também um outro grupo de pessoas que não aceitou a palavra de Jesus, que não entendeu a palavra de Jesus e foram contra ele. E aí você se pergunta, mas por que algumas pessoas aceitaram, entenderam e aceitaram? E por que outras pessoas não entenderam, não aceitaram? Se você for estudar, você vai ver que o profeta Isaías já tinha profetizado que Deus iria cegar algumas pessoas para não entender a mensagem de Jesus. Se você estudar João, capítulo 12, versículos 39 e 40, pegar o texto completo, estudar Isaías, você vai ver que o próprio Deus fez isso. Ou seja, o próprio Deus, Criador, o Pai da matéria, o Todo-Poderoso, faz com que algumas pessoas entendam e com que outras não entendam. É o próprio Deus. Não é o diabo, não é Satanás. Satanás não pode fazer nada sem que Deus autorize. Entenda. Ninguém, nenhum ser, seja seres humanos, seja espíritos, quando se diz espíritos, anjos bons ou anjos caídos, pode fazer nada sem a autorização de Deus. Então, a própria palavra de Deus deixa bem claro que, para que uma pessoa, seja homem, seja mulher, entenda a palavra de Deus, entenda o verdadeiro sentido da palavra, para que tenha a compreensão das Escrituras, ela só vai ter se o próprio Deus abrir a mente dela, a visão dela para compreender. Se Deus não abriu o entendimento, a compreensão para ela entender, ela não vai entender. E nós vemos, de acordo com os textos sagrados, que existem algumas pessoas que Deus abre o entendimento. E existem algumas pessoas que Deus cega para não entender. Aí você questiona, mas por que Deus faz isso? Ele tem os planos dele. Algumas ele quer que entenda, outras não irão entender e é plano de Deus. Aí você começa a questionar, mas então Deus não é um Deus bom, então Deus é um Deus mau, por que ele cega algumas pessoas? Está na palavra.
Contra fatos não há argumento. Por que aqueles judeus não aceitaram Jesus e o entregaram à morte e o crucificaram? Por que motivo? Porque Deus cegou eles. Era plano de Deus. Deus cegou para eles não entender, para eles não aceitar e para crucificar mesmo. Era plano de Deus. Quando você pega o contexto geral da história, fica mais fácil. Se você pegar um versículo isolado, você não entende, você questiona, mas por que Deus cegou? Se você pegar o contexto geral, é por isso que a Bíblia tem que ser estudada de Gênesis a Apocalipse. Você não pode pegar um simples capítulo ou versículo. Se você pegar o contexto geral, você vai ver que existe o processo de eleição. As pessoas já foram eleitas para herdar a salvação antes da fundação do mundo. E outras pessoas não foram eleitas para herdar a salvação. Isso é vaso de honra e vaso de desonra. Então preste atenção. Os vasos de honra que foram eleitos para herdar a salvação, esses Deus vai abrir o entendimento para compreender as Escrituras, vai dar a fé para crer em Cristo, e esses serão salvos. Os vasos de desonra que não foram eleitos para herdar a salvação, esses Deus vai cegar para não compreender as Escrituras, não vai dar a fé para crer em Cristo e automaticamente não serão salvos. Esse é o processo da eleição. Então, a Bíblia é um livro composto de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, ao longo de 1.500 anos. Um livro completa outro livro. Você tem que pegar todo o contexto, fazer um estudo completo de Gênesis a Apocalipse, entender o que cada autor quis dizer, quis passar, qual era o público, qual era a cultura da época, qual era o verdadeiro sentido da mensagem, para compreender o contexto geral da história. E se você pegar o contexto geral da história, você vai ver que quem está por detrás de tudo é Deus. Até para Satanás agir, é Deus que está por detrás. Ah, então Deus é um Deus mau? Não. Para que Satanás faça algo, ele precisa da autorização de Deus. Se você estudar o livro de Jó, você vai ver que para Satanás fazer algo com Jó, Deus teve que autorizar. Ou seja, imagina um cachorro numa corrente. Lutero disse uma frase muito interessante, que o diabo é um cachorro amarrado numa coleira e numa corrente Deus está segurando. É a mais pura verdade. Imagina um cachorro numa coleira, numa corrente, e você segurando. Ele só sai dali se você deixar. Ele só faz o que você deixa. Você tem um comando sobre um cachorro. A mesma coisa. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Ele só pode fazer o que Deus permite. Então, no contexto geral do Evangelho, da palavra de Deus, Deus está acima de tudo e de todos, e no controle de tudo, e tudo que acontece e que sucede é devido à autorização dele. E você vai ver que para que uma pessoa entenda a palavra dele corretamente, tenha fé em Jesus Cristo corretamente, uma fé, pratique as Escrituras, para que uma pessoa herde a salvação, Deus tem que querer. Deus tem que ter elegido lá atrás, porque se ele não elegeu, não adianta. É por isso que diz que não depende do que quer, não depende do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. Se Deus se compadeceu pela misericórdia antes da fundação do mundo, ok.
Se ele não se compadeceu, não tem o que fazer. É por esse motivo que aqui nessa terra, seres humanos não sabem quem são as pessoas eleitas para herdar a salvação e as que não são eleitas. É por isso que a mensagem, o evangelho, tem que ser pregado a todos. E o que crer e for batizado será salvo. Alguns vão crer, outros não. Alguns vão entender, outros não. Os que crerem e entenderem e forem eleitos para herdar a salvação, esses serão salvos. É por isso que o evangelho não pode ser forçado goela abaixo. Não pode forçar uma pessoa a crer em Jesus, a aceitar o evangelho. Porque se ela é uma pessoa que não é eleita para herdar a salvação, ela não vai crer mesmo. Ela não vai aceitar mesmo. É por isso que não pode também jogar pedra nas pessoas que não praticam a palavra. Acusá-las. Porque se a pessoa não é uma eleita para herdar a salvação, se ela não é eleita, ela não vai entender a palavra, ela não vai aceitar a palavra. E não adianta ficar acusando a pessoa, não adianta ficar tacando pedra na pessoa, não adianta. Então o evangelho, ele tem que ser ministrado, ele tem que ser pregado, ele tem que ser mostrado, como Jesus fazia. Jesus não forçava ninguém a segui-lo, ele não forçava ninguém a obedecer a palavra, não forçava, ele simplesmente mostrava o caminho correto. E as pessoas que eram eleitas para herdar a salvação, Deus abria o entendimento delas, colocava fé para crer em Jesus e seguia Jesus. Os que não eram, não compreendiam o que Jesus falava, o coração ficava fechado, não aceitava. E assim é até nos dias de hoje. Então fica provado nos textos sagrados que é Deus quem abre o entendimento e é Deus quem cega. Não é o diabo. O diabo não tem poder, não tem autoridade para intervir nos planos de Deus. Tipo, olha, o diabo cegou aquela pessoa para não compreender a palavra de Deus e ela não pode ser salva. Mentira. Mentira. Se a pessoa está cega e não compreende a palavra, porque foi o próprio Deus quem cegou. O diabo não tem autoridade, não tem poder para intervir no plano da salvação de ninguém. De ninguém. Os eleitos, o diabo querendo ou não, serão salvos. Serão salvos. É o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Preste atenção agora no 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja bem, olha o que a palavra de Deus nos afirma. Só Deus pode fazer uma pessoa ter a verdadeira compreensão das Escrituras. É por esse motivo que muitos não entendem as Escrituras. Você vê que depois que Jesus ressuscitou, Jesus falou assim para os discípulos. Judas já tinha cometido suicídio, eram os 11 que estavam ali. Jesus disse para eles: olha, era necessário que eu passasse pela crucificação para que se cumpriu o que está escrito nas Escrituras. Quando Jesus se refere a Moisés, profetas e salmos, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Entendeu? Que naquela época ainda não havia o Novo Testamento que nós temos hoje. O Novo Testamento foi escrito depois da ressurreição de Jesus.
Então, havia somente o Antigo Testamento na época de Jesus. Então, é por isso que ele diz Moisés, profetas e salmos. E Jesus fez algo para aqueles 11 discípulos. Olha o que ele fez. Ele abriu o entendimento. Para quê? Para que eles compreendessem as Escrituras. Porque eles tinham que compreender da maneira correta para passar o ensinamento correto adiante. Porque se eles compreendessem de uma forma errada, eles iam passar o ensinamento errado adiante. Repare que Jesus fez o milagre na vida daqueles apóstolos, daqueles homens de Deus, abrindo a mente deles para a compreensão das Escrituras. Então você vê que fica provado que é Deus quem abre o entendimento para que uma pessoa entenda as Escrituras, pratique as Escrituras. Você vê que fica provado que é Deus quem coloca a fé na pessoa para crer em Jesus. O próprio Jesus disse o seguinte: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar até mim. Ninguém pode ir até Jesus, ninguém pode crer em Jesus se o Pai não escolher essa pessoa e enviar até Jesus e colocar a fé nessa pessoa. Você vê que não é mérito humano. A pessoa que diz, olha, eu estudei tanto que eu passei a conhecer a Escritura. Você pode ter estudado, mas se você compreende as Escrituras é porque Deus abriu o seu conhecimento. Porque se Deus não abrir, não der esta capacidade, este dom, a pessoa não entende uma vírgula do que está escrito. Ou ela vai entender de uma forma errada. É por isso que existe muitas heresias nos dias de hoje. E sempre houve. Por quê? Pessoas que não são eleitas para herdar a salvação, que não têm o entendimento e a compreensão da palavra, que Deus não abriu o entendimento delas, elas pegam a Bíblia e lê um versículo ali isolado, ou um texto isolado, e não compreende da maneira correta. Então, elas passam o ensinamento errado adiante. Esses são os falsos mestres, os falsos profetas. E está assim, ó. Tem pessoas até sinceras. Elas dizem, não, mas está escrito aqui no livro tal, no capítulo tal, que nós temos que ir por esse caminho. Você vê que a pessoa é sincera. Ela está convicta que está falando a verdade. Ela está convicta que ela entendeu. Mas quando você vai pegar o contexto geral da história, você diz, poxa vida, essa pessoa entendeu errado, não é isso que a palavra está dizendo. Ela entendeu errado, ela compreendeu errado, e a pessoa está naquela ali, não, mas está escrito assim, assim, assado. O entendimento dela está fechado. Ela não compreende. Ela não entende as Sagradas Escrituras. E você pode ir nas melhores faculdades. Você pode se formar como um professor de teologia. Você pode fazer um curso de teologia na melhor faculdade. Você pode se formar, você pode fazer uma pós, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode fazer um pós-doutorado, você pode estudar em outros países, você pode pegar um diploma, você pode. Mas tem um porém. Se o próprio Deus não elegeu você antes da fundação do mundo para compreender as Escrituras, para herdar a salvação, você será um herege, mesmo tendo diploma de pós-doutorado em teologia. Você vai ser um herege, você vai ensinar errado. Não tem como. Não tem como.
Não existe um estudo humano aqui nessa terra capaz de mostrar a verdade da palavra de Deus. Se Deus resolver abrir o entendimento das Escrituras para uma pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa formada, ela vai compreender e entender a Escritura. Compreende? É muito importante a pessoa estudar, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, ok. Mas se Deus não abrir o entendimento dela, nenhum estudo nessa terra é capaz de abrir o entendimento dela. A pessoa só compreende o Evangelho, ela só entende o Evangelho se Deus resolver abrir o entendimento dela. Jesus resolveu abrir o entendimento e a compreensão dos 11 discípulos que se tornaram apóstolos. E eles passaram a compreender as Escrituras e a levar a verdade adiante. Atos, capítulo de número 16, versículos 13 e 14, diz assim: no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Mais uma vez fica provado que só Deus pode fazer uma pessoa ter a verdadeira compreensão das Escrituras. Então preste atenção. Quem era o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Ele foi o maior pregador da palavra de Deus depois que Jesus ressuscitou. Com todo respeito a Pedro, a Tiago, a João. Com todo respeito. Fica provado que Paulo foi o maior pregador de todos os tempos. O maior do Novo Testamento. Isso aí é fato, é comprovado. Mesmo uma pessoa estando diante do maior pregador da história, mesmo esse pregador tendo uma teologia perfeita, a teologia de Paulo era perfeita, porque ele aprendeu diretamente do próprio Jesus Cristo. Ele disse: o evangelho que eu não recebi de homens, mas sim do próprio Jesus Cristo. Se você for estudar a história de Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, ficou cego, caiu do cavalo, ele ficou recluso por praticamente 3 anos, 4 anos. Ficou recluso depois que ele se apresentou. Nesse período que ele ficou recluso, acredita-se que ele estudou, voltou a estudar todo o Antigo Testamento, que ele já estudava aos pés de Gamaliel. Paulo era um teólogo da época, um grande estudioso. Ele estudava na escola de Gamaliel. Gamaliel era o seu mestre, um doutor da lei, das 613 leis de Moisés. Então, quando Paulo diz: olha, o evangelho que eu aprendi direto com o próprio Jesus Cristo, acredita-se que nesses 3 anos e meio, depois que ele teve o encontro com Jesus, ele foi se aprofundar mais e mais no conhecimento, e o próprio Espírito Santo foi abrindo a mente dele para compreender as Sagradas Escrituras. É por isso que depois que ele se apresenta, depois que ele tem a queda do cavalo, se você for estudar a cronologia dos anos, você vai ver que foi entre 3 a 4 anos recluso, para depois se apresentar como pregador do Evangelho. Então, a palavra de Deus mostra que era um grande pregador. O maior pregador do Novo Testamento se chama apóstolo Paulo. E mesmo esta mulher, Lídia, estando diante do maior pregador, o que aconteceu para que ela compreendesse, para que ela entendesse, para que ela acreditasse? O que teve que acontecer?
O Senhor lhe abriu o coração, lhe abriu o entendimento para ela compreender. Quem abriu? Deus. Mesmo estando diante do apóstolo Paulo, ouvindo o apóstolo Paulo, se Deus não tivesse abrido o entendimento dela, ela não teria entendido nada. Nada, nada, nada. Teria saído dali com a mente vazia, teria ouvido, mas não teria entendido, teria visto, mas não teria enxergado. Seria tudo jogado fora. Compreende? Compreende que pode ser o maior teólogo da história, pode ser o maior pregador de todos os tempos. A pessoa pode pegar o sermão e destrinchar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela pode explicar cada ponto, cada vírgula, tudo teologicamente correto 100%. Se quem estiver do outro lado ouvindo, se Deus não abrir o entendimento dessa pessoa, ela não entende nada. Se Deus não selecionou ela antes da fundação do mundo para ser uma eleita, para herdar a salvação, ela não vai entender nada. É por isso que tem pessoas que ouvem excelentes pregações e não entendem nada. Não entende nada. Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento. Mas antes de Paulo, obviamente, o maior pregador de toda a história é Jesus Cristo. Obviamente, o próprio Deus desceu nessa terra em forma de filho e pregou a palavra. O próprio Deus. E muitas pessoas não entenderam e não compreenderam a mensagem. Porque o próprio Deus cegou para não entender e para não compreender. Alguns, ele abriu os olhos para compreender, para entender. Então entenda. A Bíblia está correta. E muitas pessoas leem e não entendem o que está escrito. Outras leem e entendem o que está escrito. A pregação, o ensinamento, a mensagem pode ser perfeita. Algumas irão entender, outras não irão entender. É por isso que não adianta crucificar as pessoas que não entendem. Porque pode ser que a pessoa que não entende não seja uma eleita para herdar a salvação. E se não for eleita para herdar a salvação, não vai entender nem hoje, nem nunca. É por isso que não pode tacar pedra. Porque não depende de quem quer, mas para quem Deus quer revelar o verdadeiro sentido das Escrituras. Se ele resolver revelar o verdadeiro sentido, a pessoa vai entender. Se ele resolver cegar, a pessoa ficará cega. Então é Deus quem escolhe ou mostrar a verdade ou ocultar a verdade. É Deus quem está por detrás de tudo, porque Ele é soberano, porque Ele é o Criador de tudo, porque Ele está por detrás de tudo com seus planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados na vida de um ser humano.